RC Prime Concursos. O saber é o caminho certo da vitória. Resumo da Lei de Execução Penal. Lei nº 7.210 de 1984. Pontos relevantes a serem observados. Conceito da execução penal é um procedimento destinado à efetiva aplicação da pena ou da medida de segurança que fora fixado anteriormente por sentença. Procedimento autônomo caráter jurisdicional e administrativo aplicável ao preso provisório. Requisito essencial: existência de título executivo judicial consistente em sentença criminal condenatória, que tenha aplicado pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, ou sentença imprópria àquela que aplica medida de segurança. Objetivos da execução. Artigo 1º. Lipen efetivação das disposições da sentença ou decisão criminal. Reintegração do apenado ou daquele submetido à medida de segurança. Caráter retributivo e preventivo. Órgão da execução penal. Artigo 61. LEMP Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária CNPCP, Juízo da Execução, Ministério Público, Conselho Penitenciário, Departamentos Penitenciários, Patrono, Conselho da Comunidade. Defensoria Pública. Competência da execução penal. Artigo 2º. LEMP conforme Lei de Organização Judiciária e CPP. Aplica-se a LEMP igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Princípios da execução penal. Devido processo legal. Artigo 5º. LIV, CF, personalização da pena. Artigo 5º. XLV, CF, individualização da pena, legalidade e irretroatividade da lei. Artigo 5º. I, CF. Juízo competente. Artigo 65. LIMP, contraditório e ampla defesa. Artigo 5º. LV, CF, direito à prova. Isonomia. Artigo 5º. Caput e CF. Direito à não autodiscriminação. Artigo 3º. LIMP, duplo grau de jurisdição, publicidade. Artigo 93. IS, CF. Motivação das decisões. Artigo 93. CF. Ressocialização ou reeducação. Estabelecimentos prisionais. Penitenciária. Regime fechado. Colônia agrícola, industrial ou similar. Regime semiaberto. Casa de albergado. Regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Centro de observação destinado à realização dos exames gerais e do criminológico. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Medida de segurança. Cadeia pública. Recolhimento de presos provisórios. Restrição de direitos na execução da pena. Artigo 3º. LEMP. Todos aqueles direitos não atingidos pela sentença ou pela lei são garantidos ao condenado e também ao internado, não podendo haver distinção de nenhuma natureza. Regimes de cumprimento de pena. Fechado. Reclusão. Semiaberto. Reclusão e detenção. Aberto. Reclusão. Detenção. Artigo 33. CEPIM. Mudança de regime prisional. Progressão mais gravoso para menos gravoso. Decisão judicial. OBS. Progressão por salto. Requisitos: objetivos tempo, subjetivo comportamento. Regressão menos gravoso para mais gravoso. Sanção decisão judicial. Falta grave. Deveres do preso. Artigo 39. LIMP e comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença, e obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, e urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. If conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Vi execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, deveres do preso. Artigo 39. LEMP. Vi submissão à sanção disciplinar imposta. Vi indenização à vítima ou aos seus sucessores. Vi indenização ao Estado, quando possível,
das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento, x conservação dos objetos de uso pessoal. Direitos do preso. Artigo 41. Lempe e alimentação suficiente e vestuário, e atribuição de trabalho e sua remuneração, e previdência social, e constituição de pecúlio, vim proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação, via exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Direitos do preso. Artigo 41. Lempe via assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, via proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com o advogado, x. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, x. Chamamento nominal, x. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena. Direitos do preso. Artigo 41. Lempe x. Audiência especial com o diretor do estabelecimento, x. Representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, x. Em contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. X. E atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Direitos x. Regalias. Direitos só podem ser restringidos por força de lei ou decisão judicial. Regalias podem ser restringidas por quem é responsável pela custódia, mas com base em lei. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Contato com o mundo exterior. Por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Trabalho do preso. Finalidade educativa e produtiva e não sujeição a CLT. O trabalho do preso será remunerado, não inferior a 3 de abril do salário mínimo. A prestação de serviço à comunidade não será remunerada. Preso definitivo é obrigado ao trabalho. Preso provisório não é obrigado. Jornada de trabalho não inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Os órgãos da administração direta ou indireta adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a vinda a particulares. O trabalho externo, autorizado pela direção, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1º de junho da pena. Identificação do perfil genético. Artigo 9. Limpe condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1 da Lei de Crimes Hediondos. Será armazenada em banco de dados sigiloso. A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Lei nº 12.654, de 2012. Assistência ao preso. Assistência material, fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Assistência à saúde, atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção. Será assegurado o acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto,
extensivo ao recém-nascido. Assistência jurídica, destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. O ensino de primeiro grau será obrigatório. Biblioteca, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Assistência social amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Incumbe ao Serviço de Assistência Social, e conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, e relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, e acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias, e promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Assistência religiosa, liberdade de culto permitido participação e a posse de livros de instrução religiosa. Local apropriado para os cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Da assistência ao egresso, e na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses, prorrogável. Egresso, o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional, durante o período de prova. Disciplina prisional consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Falta e sanção disciplinar devem ter expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. É vedado o emprego de cela escura e as sanções coletivas. O preso será anteriormente cientificado das normas disciplinares. O poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Nas faltas graves, a autoridade representará ao juiz da execução. Faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Falta disciplinar grave condenado a pena privativa de liberdade e incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina de fugir e possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem e de provocar acidente de trabalho descumprir, no regime aberto, as condições impostas inobservar os deveres previstos nos incisos I e V, do artigo 39, desta lei. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Falta disciplinar grave condenado a pena restritiva de direitos que descumprir, injustificadamente, a restrição imposta de retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta e inobservar os deveres previstos nos incisos I e V, do artigo 39, desta lei. Regime disciplinar diferenciado art. 52.
limpe prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade e o preso provisório ou condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando. E duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada e recolhimento em cela individual e visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas v 2 horas diárias para banho de sol. OBS. A autorização para a inclusão do preso em dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa e será precedida de manifestação do MP e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Sanções e recompensas constituem sanções disciplinares, e advertência verbal, e repreensão, e suspensão ou restrição de direitos, e isolamento comunicado ao juiz. Vê inclusão no RDD somente juiz. São recompensas, e o elogio, e a concessão de regalias. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Procedimentos disciplinar PAD-arte. 59 e 60. Limpe praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. A decisão será motivada. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no RDD será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Remissão. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. E 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional divididas, no mínimo, em 3 dias e 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. OBS. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1º de março 1/3 do tempo remido. Permissão de saída arte. 120. Limpe os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: e falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão e necessidade de tratamento médico. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Saída temporária arte. 122. Limpe presos em regime semiaberto, sem vigilância direta e visita à família de frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na comarca do juízo da execução e de participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Pode ocorrer utilização de equipamento de monitoração eletrônica. Requisitos: e comportamento adequado, e cumprimento mínimo de 1º de junho 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1º de abril 1/4, se reincidente, e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. OBS. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Procedimento judicial presidido por juiz da execução. Participação do MP, defensoria ou advogado particular, prazos iguais para as partes. Das decisões judiciais cabe agravo em execução,
sem efeito suspensivo que pode ser conseguido via mandado de segurança. Cabe também habeas corpus. RC. Prime Concursos. O saber é o caminho certo da vitória.